Olá, eu sou o apóstolo Hélio César, sou o presidente mundial da Convenção CONAI e a Convenção CONAI como mantenedora da CONAI Curso, que estará desenvolvendo com você o grande curso de bacharel livre em teologia. Venha fazer uma grande imersão de conhecimento através da palavra de Deus e descobrir os mistérios, os segredos, que não são segredos, basta você conhecer. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E com conhecimento você certamente evitará perecer e abrirá portas extraordinárias para o seu futuro, como um pregador da palavra, como um ministro do evangelho, para propagar a boa palavra de Deus. Eu estou aqui torcendo por você e tendo a certeza que toda a nossa equipe da CONAI Cursos estará ofertando para você a melhor qualificação possível para que você se torne um teólogo de excelência para levar a boa palavra de Deus aos quatro cantos da terra, no nome de Jesus Cristo. Venha, faça o seu curso e a porta do futuro está aberta para você. A importância de um líder. Vamos ler? Uma liderança boa e forte é o de que mais precisa o mundo de hoje. Isto é, para qualquer lugar que olharmos ou que olhemos, desde nossos governos até nossos negócios, vizinhanças e lares, encontramos-nos rodeados pelos devastadores resultados da instabilidade, da indecisão e da corrupção por falta de uma boa liderança. Continuando. Com o grande aumento de livros e seminários sobre liderança, talvez você se surpreenda com a notícia de que os segredos de uma liderança de excelência não são novos. De fato, nós os encontramos ao longo de toda a história da Bíblia Sagrada, como por exemplo, Neemias, um homem que viveu por volta do ano 450 a.C., escreveu sobre todos os elementos da liderança de que precisamos hoje, e deu exemplo deles, inclusive o fez, anos antes de se inventarem os seminários sobre liderança. Então, gente, quando se fala em liderança, nós temos na Bíblia, de Gênesis até o último livro, exemplo de liderança. A gente não precisa de muita coisa. Nós somos especialistas em quê? Em Bíblia, em reino. Eu costumo dizer o seguinte: qual é a tua profissão? Empresário. Tá, agora eu não sou um empresário, vou dar um exemplo aqui, tá? Aí o nosso irmão aqui, que é um gerente executivo, eu sou um pescador, eu sou mestre na arte de pescar. Se eu pegar o irmão João, botar numa canoa com uma rede, uma tarrafa, ele não vai conseguir pegar o peixe, porque ele não é especializado na pesca. Cada um tem sua área. Cada um é mestre na sua área. A minha pergunta é, se para eu me tornar um médico, eu tenho que passar de 7 a 10 anos estudando para me especializar, se para mim me tornar um advogado, eu tenho que passar 4, alguns 5, e passar na prova da OAB para mim começar a advogar, como é que, como pregador da palavra do Senhor, eu não me especializo em bibliologia? É pesado, né? Então a administração é isso. 99% não tem. Então quando nós falamos de administração, nós estamos vendo aqui, 400 anos antes de Cristo. Esse é um exemplo que eu dei, mas tem exemplos bem antes, que são os modelos que nós seguimos hoje em todos os aspectos da sociedade. Então, o problema nosso, como liderança eclesiástica, é que a gente tem preguiça de nos aprofundar naquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada. E lá tem todos os modelos que nós precisamos para nos tornarmos grandes administradores. Amém? Quem quer se tornar um grande administrador aí? Glória a Deus. Todo mundo, né? Então vamos lá. Continuando. Quando há problema em sua família, nada acontece até que venha alguém e assuma a liderança e diga, vamos fazer algo a respeito disso. Porque todo mundo tem família, né? Sabe, quando está todo mundo aqui discutindo, não, eu acho isso. Aí chega o pai, a mãe, ou chega o filho mais velho, o negócio é assim, vamos fazer assim. Para todo mundo para ouvir, porque um espírito de liderança surgiu ali. Amém? Não é para esse caminho, por isso. Exatamente. Tudo se edifica ou se derruba conforme a liderança. No decorrer da história, e inclusive no mundo atual, a maioria dos problemas acontece por falta de líderes competentes.
Logo, o mundo precisa de líderes preparados. Competência é uma coisa, preparo é outra. Uma coisa puxa a outra. Eu me torno competente porque eu vou estudar e me torno preparado pela experiência que eu vou adquirir na administração. Isso conta muito para um administrador. São as experiências. Preparo é o preparo que vocês estão tendo agora. Estão se preparando academicamente, estudando as técnicas. Algumas coisas não vai dar tempo de passar nessa aula, mas vocês vão ter o material lá no WhatsApp e vocês vão começar a estudar. E o fascículo que vocês têm que ter muita coisa também, e vocês vão se tornar líderes melhores que a gente. Eu costumo dizer que a nossa geração, a geração que vem depois da nossa, vão ser melhores que a gente em tudo. Mas só tem detalhe: se eu preparar um líder que ganhar 1 milhão de almas para Jesus, eu tenho 1 milhão de pedrinhas na minha coroa, lá no Tribunal de Cristo, que são os galardões. Então, gente, nós temos que trabalhar e atentar para essa questão aí da liderança. Conclusão. Vamos lá. O livro de Juízes, no livro de Juízes encontramos 7 ciclos. Um dia as coisas iam bem e a vida tinha um aspecto razoável, mas no dia seguinte tudo ia abaixo. Vemos que esse esquema se repetia constantemente, tanto que no último versículo do livro de Juízes eu recitei, agora vou recitar de novo. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Onde não há líderes, as pessoas fazem o que lhe parece certo. Onde você vê uma administração que não tem líder, primeiro que ela não é uma administração, ela é alguma coisa menos uma administração, porque toda administração vai ter um líder, seja ele bom, seja ele ruim, seja ele preparado, seja ele despreparado. Porém, existe um fator, eu quero citar nessa noite, nessa aula, um fator chamado humildade. Se eu sou um líder que não me preparei, não tive a oportunidade de me preparar, não sou um líder preparado como outro que passou na faculdade, que estudou, que tem uma boa administração, se eu tiver humildade, eu vou me tornar tão bom ou melhor que aquele líder que serve de espelho para mim, por causa do fator chamado humildade. E ter humildade é você reconhecer que Deus pode usar qualquer um de nós, e ainda tem mais, fazer maior do que a gente. Então sempre coloque isso na cabeça, que o bom líder, ele vai preparar líderes que vão ser maior do que ele. Amém? Podemos continuar? Vamos lá, vamos para o próximo agora. Já são que horas? Agora? 9h13. Temos tempo. Ainda vai fazer melhor que nós ainda. Eu vou pular esse slide aqui, mas eu vou botar lá no grupo para vocês, tá? Eu vou entrar aqui nos tipos de chefia. Tipos de líder. Lembra que a gente aprendeu a regrinha dos perfis de comportamento? Nós vamos aprender algumas regras aqui de tipo, perfil de chefia, aonde aplicar, como aplicar e em que circunstâncias nós vamos aplicar. Principalmente na obra de Deus e nas empresas. E dentro da tua própria casa. A principal problemática da liderança é saber quando aplicar, qual estilo, com quem e dentro de que circunstâncias e atividades a serem desenvolvidas. Já começa já chocando aqui, tá? Para isso, o líder deve atentar para os seguintes pontos a serem observados. Gente, isso aqui vocês têm que gravar, vocês têm que fazer, o que nós vamos ver agora, tem que ser regra para a tua administração, tá? Porque você juntando o perfil de temperamento mais essas técnicas de perfil de chefia, você vai conseguir se tornar um líder muito grande, um líder muito forte, um líder de respeito, tá? Em primeiro lugar, o líder deve se autoconhecer como pessoa. Lembra que a gente viu lá na frente, no início da aula? Se eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde vai o meu conhecimento, eu sei até onde vai a minha habilidade. Chegou naquele ponto, vai faltar habilidade, vai faltar conhecimento, eu tenho que ter humildade para sentar novamente e desenvolver mais conhecimento, adquirir mais conhecimento, desenvolver mais habilidade para eu dar um passo mais lá na frente, tá? Próximo. Em segundo lugar, ele deve identificar seu estilo dominante de liderança. Nós vamos ver os estilos de liderança ainda. Nós vimos o perfil de temperamento. Temos que identificar o perfil dominante do temperamento da gente, do comportamento. E temos que também ter o perfil, identificar o perfil dominante
de liderança. Por exemplo, eu sei qual é o meu. Aí eu pergunto para você, você sabe qual é o teu perfil Não. dominante de liderança? João, sabe qual é o teu? Não. As irmãs estão lá atrás. Vocês sabem quais são de vocês? Estamos descobrindo. Ah, vamos descobrir hoje. Vamos descobrir hoje. Vamos lá. Próximo. Em terceiro lugar, ele deve aumentar suas habilidades de líder. Foi o que eu acabei de falar ainda agora. Com tipos alternados de liderança a serem trabalhados em situações específicas. É aqui que mora o perigo. Porque o líder, somente o líder que lidera com poder, ele só sabe bater. Mas vai ter hora que ele vai bater em muralha. Aí ele quebra. Agora, quando a gente desenvolve os tipos de habilidade, para cada situação tem uma técnica diferente para solucionar ou gerenciar determinado conflito. É o que nós vamos começar a aprender aqui. O Dr. Paulo Gaudêncio, psiquiatra e consultor empresarial, divide os estilos de liderança em 4 estilos. Notem, 4 perfis de temperamento ou comportamento, 4 estilos de liderança. E muito associado com o perfil de liderança de comportamento que a gente já viu. Nós vamos estudar isso aqui agora. Vamos lá. Primeiro, diga comigo, líder sistemático. Líder sistemático. Vai falar agora com pentecostal, né? Está mesclado, tem pentecostal, tem neopentecostal. Vou falar um pouquinho mais alto para aparecer aqui a voz de vocês no monitoramento aqui do Instagram. Próximo, diga bem forte. Líder diretivo. Líder diretivo. Próximo. Líder moderado. Próximo. Líder inspirador. Qual é o tipo de líder que você é? Vamos aprender cada um deles. Mas a pergunta para você já de imediato é: qual é o tipo de líder que você quer se tornar? Ou qual é o tipo de líder que você foi? Como administradores, nós temos a responsabilidade de preparar a plataforma para que o noivo venha buscar a noiva. Como líder, nós temos que entender isso. Então aqui nós temos 4 tipos de chefia ou liderança. E eu fiz a pergunta: qual é o tipo de líder onde você se enquadra aqui nesses 4 padrões ou estilos de liderança? Eu penso que o melhor é o inspirador. Mas você é um líder inspirador? Você faz para dar exemplo, né? Isso aí. Você faz para dar exemplo. Aqui nesse ponto, gente, não existe melhor e nem pior. Tá? Foi muito boa as colocações que a gente já vai logo tirar uma dúvida. Um pouquinho de cada. Não existe. Líder sistemático não é pior do que o diretivo não é pior do que o ponderado, o inspirador não é pior do que nenhum deles. São estilos de lideranças que devem ser aplicados de acordo com a necessidade. Agora, como é que eu vou fazer essa aplicação desse estilo? Quando eu me conhecer e conhecer, pelo menos superficialmente, a minha equipe. Amém? Amém. Podemos continuar? Vamos lá. Vamos começar pelo líder sistemático. O que é um líder sistemático? Ele analisa e planeja tudo cuidadosamente, impõe uma lógica e estrutura as tarefas e exige dos liderados seus próprios padrões de perfeição. Executa os trabalhos de forma objetiva e segura. Mas quando em situação que exige súbita mudança de rumo, sua falta de flexibilidade pode estressar a sua equipe. Olha aí. Bacana, né? Ele planeja, ele analisa, ele põe uma lógica, ele mostra que tem que chegar, ele incentiva. Só que mudou uma situação, criou-se um problema no meio dessa administração. Ele precisa resolver e gerenciar isso. Então ele vai ter que mudar o estilo de liderança dele para solucionar ou conseguir resolver determinado conflito. Porque senão ele vai deixar a equipe dele estressada. Tá? Então o líder sistemático, ele é muito bom. Só que muitas das vezes é enjoado demais, porque tudo ele é sistêmico em tudo. Ele é sistêmico. Só que há situações, por exemplo, que você pega um departamento todo desorganizado. Cada um faz o que quer. Se você implantar esse sistema aqui, você ganhou no tabuleiro de xadrez, foi checkmate. Você chegou, pá. Mas esse mesmo departamento que você organizou, vai ter hora que você vai ter que mudar o padrão de liderança tua. Porque senão, tu vai chocar.
Então temos que ter muito cuidado, tá? Vamos para o próximo? O líder sistemático. Aqui nesse quadro, eu fiz um resumo do que a gente acabou de ler. O líder sistemático, o foco dele é no processo. O líder sistemático, ele é metódico. O líder sistemático, ele é analítico. O líder sistemático, ele é detalhista. O líder sistemático, ele é lento nas decisões. Notem que é muito parecido com o perfil de temperamento lá do melancólico. O líder sistemático, ele visa entender e controlar o processo. Lembra que eu dei o exemplo do departamento todo desorganizado? Então, a meta dele vai ser entender e controlar o processo para que o departamento ande. Então, esse tipo de liderança, ele é muito bom para quando você pega uma administração desorganizada. Ou quando você pega na tua empresa um problema onde um outro líder causou e não teve como resolver e você foi contratado para resolver aquele problema. Se você usar esse padrão, esse tipo de chefia, você vai chegar lá e checkmate. Próximo. Líder diretivo. O líder diretivo, ele assume a responsabilidade pelas tarefas e define quem deverá executá-la. Como e quando. Ou seja, ele dá um claro senso de direção e para seus liderados e em momento de crise, encarrega-se também de tirá-los da dificuldade. Negocia, lembra lá que nós falamos do perfil de temperamento, do cara diplomático? Negocia e estimula. E muitas das vezes é visto como autoritário pela equipe. Ele não é autoritário. Só que ele pode ser visto como autoritário por quê? Porque, primeiro, ele assume a responsabilidade pela tarefa e define quem deverá executar. Hoje nós vivemos numa sociedade que se a gente determinar para que alguém execute alguma coisa, aí o cara já pula logo, né? Isso aí já é perseguição, isso aí não sei o quê. Só que no mundo, ou você faz, ou outro vai fazer por você. Vou usar aqui um exemplo no quartel. No quartel eu sou oficial, mas sempre tive comando. Então no quartel, quando a gente recebe uma missão, aqui nós temos também o Bispo Giovanni, que também é militar, a gente recebe uma tarefa. Só conta, a tua missão vai ser isso, isso e isso. Prepara, separa tantos sargentos, separa tantos cabos, separa tantos soldados e me traz o resultado disso. Aí, se eu for melindroso, um sanguíneo, melindroso, insensível, aí eu vou dizer que meu chefe é autoritário. Mas não é autoritário, ele está aqui desenvolvendo o trabalho. Se eu tenho uma equipe e 90% dessa equipe é aquela equipe que é indecisa, que é meio fleumático, que é meio melancólico, se eu não utilizar esse padrão de chefia, não vai funcionar. Eu tenho que chamar aqui, João, a tua tarefa vai ser essa. Giovanni, a tua tarefa vai ser essa. Irmã, a sua tarefa vai ser essa. Irmão, a sua tarefa vai ser essa. Esse é o modelo parecido com o modelo de Jesus. Mateus capítulo 10. Ele deu poder sobre enfermidade, sobre espírito maligno. E enviou de 2 a 2. Depois ele pega mais 70 pessoas e também dá a mesma determinação. E enviou de 2 a 2. Vocês estão entendendo? Ele pegou e disse, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E vão. E finaliza dando que a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios e a honra que um liderado recebe, ou um líder pode dar para o seu liderado. Está todo mundo entendendo? Posso continuar? Eu creio que esse é bom. Vamos lá. Líder diretivo. O foco do líder diretivo está nos resultados. Estou com uma letra errada. Nos resultados. Ele é rápido. Tá? O líder diretivo não enrola muito não. Passou sobre ele e já está puro. Por isso que ele assume a responsabilidade da equipe. Se a equipe errar e alguém tiver de ser punido, ele vai ter a oportunidade de chegar. Não, quem tem que ser punido sou eu, porque eu sou o líder da equipe. A equipe executou aquilo que eu determinei. Poxa, isso é bacana, né? Muito bacana quando a gente encontra um líder desse, que se responsabiliza pela tarefa e resguarda os seus liderados. Então, o foco dele é rápido, ele é assertivo, esse cara dificilmente ele vai errar na administração dele, ele é dinâmico, porque ele consegue fazer todo mundo interagir dentro da administração dele, ele é visto como autoritário, que a gente acabou de comentar alguns minutos atrás, porque ele está determinando, delegando, dando autoridade, dizendo o que tem que fazer e quem tem que deixar de fazer. Quem é melindroso vai tê-lo como autoritário. E ele visa nação e crescimento pessoal. Esse tipo de liderança, esse tipo de
de chefia, ele sempre vai olhar para os seus liderados com o intuito de fazê-los crescer. É por isso que a ação dele é crescimento pessoal. Ele quer que a equipe dele cresça. Porque a equipe dele crescendo, automaticamente ele cresceu. Um líder que atua nessa área como líder diretivo, ele entende da seguinte forma: se a minha equipe chegar no topo, eu sou o líder deles. Se eles vão receber honra, eu também vou receber honra. Então, se a minha equipe chega, eu chego junto. Agora, se eu chego e a minha equipe fica, aí já é problema. Tá? Então, aqui é um outro padrão de chefia. Vamos para um outro aqui, para o terceiro. O líder ponderado, ele quer harmonia no grupo e melhor relacionamento entre todos, criando um clima de trabalho confortável. Segue procedimentos testados e ajustados, estabelece um ritmo de trabalho fácil para todos. Porém, a desvantagem desse tipo de chefia é que, por apresentar poucos desafios, a sua equipe não estimula seu crescimento. Ele quer saber que está na paz. Então, para ele está tudo na paz, está tudo bacana. Ah, eu ganho R$1.000, está tudo de boa. Agora o outro líder, eu ganho R$1.000, hoje quero ganhar 10 mil amanhã. Então ele vai com foco. Já esse tipo de liderança, o líder ponderado, ele vai ser muito bom quando você gerenciou um conflito, onde todo mundo está oriçado com seus pensamentos tudo aguçado, tudo ali, cada um tem uma espinha, um espinho no corpo, que é onde trisca vai furando. Você usar esse tipo de chefia, você consegue se relacionar com essa equipe, gerenciar o conflito, na verdade já foi gerenciado o conflito, fazer com que esse conflito não venha surtir efeito daqui para frente e todo mundo comece a entrar no processo de relacionamento. Se relacionou, está tudo na paz, muda o padrão de chefia. Aí, ó, a liderança vai ficar nota 10. Está todo mundo entendendo? Vamos lá? Vamos para o quadro. O líder ponderado, foco dele na harmonia, ele é afetuoso, quer agradar a todos, em parte é bom, em parte não é legal. É uma pessoa leal. Lembra lá que a gente viu lá o fleumático? Fleumático desenvolve um padrão desse dominante naturalmente. É uma pessoa flexível e visa estabilidade nos relacionamentos. Então, em algumas situações, você vai ter que usar esse padrão de liderança aqui. Vamos para o próximo. O líder inspirador visualiza a tarefa como um todo, considera todas as possibilidades e muda de direção do trabalho de acordo com a situação, é espontâneo, corajoso, entusiasta e aumenta o nível de energia em seu grupo. Porém, em situação que pedem decisões rápidas e objetivas, pode deixar sua equipe confusa e menos eficiente. Aqui nós estamos falando do perfil de temperamento colérico aqui, puro. O colérico vai desenvolver isso, vai ser dominante no colérico isso aqui. Só que lembra que o colérico ele não é flexível como ponto negativo? Então, se precisar de uma mudança súbita na administração, ele pode deixar a equipe dele, que é muito eficiente, se tornar ineficiente. Então, esse padrão aqui, ele é muito bom, porque você consegue transmitir para a tua equipe uma visão de crescimento. Todo o tempo, os membros da tua equipe vão estar pensando, vão estar trabalhando para o crescimento. Vamos continuar aqui para a gente finalizar essa parte. O foco dele é na interação, porque ele consegue transmitir, ele quer que a equipe dele cresça mais do que ele quer preparar líderes para substituí-lo na administração. Ele é uma pessoa articulada, esse estilo de liderança é um estilo de liderança muito articulado. Precisa disso aqui, já corre com o Giovanni ali, precisa disso, já corre ali, e nisso ele vai articulando. Precisa de prazo de um conflito que está quase para surgir, ele consegue articular, já vai para o outro lado, consegue evitar determinados problemas na administração dele. Ele é rápido, ele é entusiasta, ele é um cara motivador, ele vai motivar a equipe dele e ele visa o reconhecimento da equipe e o reconhecimento dele. O outro que a gente viu visa o reconhecimento da equipe. Ele visa tanto da equipe quanto dele. Tá? Então, esse estilo de liderança precisa ser muito usado. Por quê? Porque ele é um estilo muito parecido com o estilo de Jesus. O estilo de liderança de Jesus. Ele era um cara
de interação. Jesus articulado, falava com o pobre, falava com o rico, falava com o mestre, falava com o pescador, ele era articulado. Ele era rápido. Quando chegaram para indagar, ele pega a moeda, ele dá de Pedro, dá de César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ele era muito rápido. Ele era entusiasta, porque ele dizia, olha, vocês vão, vai ser assim, estou mandando vocês como ovelha, pronto para matador, mas eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Ele entusiasmava toda a sua equipe, os 12 e depois os 70. E hoje, todos nós, se nós estamos aqui, é por causa desse estilo de liderança que Jesus também deixou. E Jesus, ele trabalhou todos os estilos que nós estamos vendo. Só que alguns estilos foram mais dominantes. Esse foi um. Aí eu pergunto para você, agora, depois do que a gente acabou de ver, qual padrão você se enquadra? Como dominante. Você vai ter que usar todos, mas tem que ver o dominante. Conceito de chefia. Vou abrir aqui um parênteses aqui para interagir um pouquinho. Quer falar alguma coisa sobre essa questão dos 4 padrões? Te enquadrasse algum dominante aí? Qual foi a? Inspirador. E a senhora? Confiante. E o senhor? Esse aí. Inspirador. E o senhor? Então junta tudo e cria o teu lado dominante. E eu sempre lembrando, tá? São 4 tipos de administração, de padrões de administração. Um é dominante, por causa do teu perfil de temperamento, que vai parecer muito com um padrão desse aí, que a gente acabou de ver. E lembrando que você vai ter que usar todos os estilos de administração, conforme a necessidade. Ora você vai ter que ser inspirador, ora você vai ter que ser dominante, ora você vai ter que visar o crescimento da equipe, ora você vai ter que visar o teu crescimento. Então, são padrões de liderança que você precisa utilizar a qualquer hora que seja necessário. Amém? De acordo com a situação. Galera, isso aí. Legal, legal. Vamos lá. Tipo de chefia. Vale ressaltar que a palavra chefe e líder são diferentes, porém com o mesmo significado. Segundo os oráculos da língua portuguesa, líder significa guia ou chefe. E chefia significa cargo de chefe, ou seja, chefia é aquele que tem a tarefa de fazer funcionar o pessoal ou de tomar deliberações e incorporá-los em ordem e instruções gerais específicas. Chefiar é assumir, diga comigo, chefiar é assumir a responsabilidade pelo resultado final da atividade de várias pessoas que operam em conjunto. Eita agora. É isso aqui. Pastor de igreja. Chefe. A responsabilidade dele é isso aqui. Claro, conduzir, preparar a igreja para se libertar, para ouvir o soar da trombeta do arrebatamento, todas as questões espirituais. É o papel dele. Ele assume, quando ele assume o ministério, ele assume a responsabilidade pelo resultado final do ministério, da ação, da unção que ele vai exercer como pastor, como líder, como lá no departamento de mocidade, lá no departamento das senhoras, lá no departamento dos obreiros, lá na própria igreja. Então, ele vai ser um tipo de chefe na administração. E no mundo eclesiástico, um pastor. Vejamos alguns tipos de chefia de liderança. O que nós vamos ver agora, você vai ter que gravar também. Por isso eu vou salvar em PDF e vou colocar lá no grupo. Vamos lá. Democrática ou persuasiva? Aqui é um estilo de chefia. Vamos lá, vamos ver o que é. Democrática ou autoritária? Autocrática ou autoritária? É outro tipo de chefia. Liberal ou laissez-faire? Está em francês, a pronúncia, não manjo francesa, minha pronúncia é muito ruim. Liberal. E o outro padrão, carismática. E paternalista. Pergunta para você, que tipo de chefia você é? Está falando sobre os estilos de liderança. Agora, que tipo de chefia? Aqui é o pessoal. O que nós acabamos de ver é o coletivo. Aqui é o pessoal. Aqui é você como líder. Qual é o padrão que você usa? Qual é a forma que você utiliza? Aqui nós vamos aprender agora. Vale uma salva de palmas para Jesus? Como? Depende da situação, tem que ser, cada situação tem que ser um de cada vez.
do assunto que a gente acabou de finalizar. É. É bem diferente. Vamos lá. Democrático persuasiva é aquele cuja autoridade emana de seu exemplo, da sua habilidade, da sua capacidade de liderança, e se alicerça no elevado padrão de disciplina e eficiência, que exige de si e seus subordinados. Em resumo, na chefia ou liderança democrática persuasiva, as diretrizes, as formas de execução e as tarefas de cada um são debatidas e decididas pelo grupo com apoio ou estímulo do líder. Bonito, né? Na teoria. Bonito? Aí eu pergunto, na igreja funciona? Não. Bonita na teoria, na prática. Na igreja não funciona, porque o governo de Deus é teocrático, manda Deus, obedece o universo. Esse tipo de chefia ele vai funcionar se a igreja for sarada. Se a igreja for sarada, eles têm o mesmo espírito, a mesma visão e o mesmo discurso. Em uma igreja sarada, você pode colocar o assunto, vamos debater e finalizar aqui para ver como é que a gente quer, quem a gente vai votar. Se for sarada, vai funcionar muito bem. Mas se a igreja não for sarada, aí virou agora aqui um departamento de senhoras. Aí eu sou líder do departamento de senhoras. Gente, vai ter o congresso, e nesse congresso a roupa vai ser igual essa aqui. Calça azul escura, camisa, blusa azul claro. Aí o Giovanni falou, não gosto dessa cor não, eu quero essa cor. Branco, preto. A senhora sabe o que eu estou falando. Aí veio o João e disse, não, eu quero todo mundo, eu sou empresário, eu quero todo mundo de terno. Aí, meu irmão, começa. Aí a discussão entra no dia, vai para outra semana, vai para o mês. Quando chega um mês antes do evento, aí o pastor tem que se meter no meio da guerra e dizer, vai ser isso, isso e isso. Vocês estão entendendo? Então esse padrão de chefia só funciona quando a igreja é sarada, quando o departamento é sarado. Vocês estão entendendo, né? A não ser que também com uma fitinha na boca para você só ouvir, não vai falar nada. Vai ser a cor assim, aí todos quietos. É outro estilo, a gente vai ver, é outro estilo de chefia. Você está falando nesse. Esse. 99% funciona não. Não, eu não digo 99% que não funciona, eu vou dizer assim. Depende do lugar, não. Se a tua equipe for sarada, se o teu departamento for sarado, vai funcionar. Mas cada um tem um gosto, cada um tem um Não, independente de teu gosto, nós temos, no mundo espiritual, nós temos o Espírito Santo, nós temos a visão de Deus, nós temos a presença de Deus. Então, quando todo mundo está sarado, eu vou pensar, o nosso irmão João vai pensar como eu penso, eu já vou pensar como a irmã está pensando, porque a Bíblia, ela não pode ser contradizida no que diz respeito a essas coisas. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o outro. Se eu tenho um departamento sarado, todo mundo tem mesmo o Espírito Santo de Deus. Aí, eu posso até usar aqui para ilustrar esse momento, o que Paulo falou, a diversidade de dons, mas um só Senhor, a diversidade de espírito, a diversidade de dons espirituais, mas um só Espírito, a diversidade de dons ministeriais, mas um só Senhor. Um só Senhor. Então, está sarado, está de boa, pode usar esse padrão aí. Independente de eu gostar de azul, independente de eu gostar de cinza, independente de eu gostar do listrado, independente da irmã gostar do azul, quando tem o Espírito Santo de Deus e o líder fala, todo mundo vai entender, porque está escrito que toda autoridade é constituída por Deus. Então aí eu tenho aqui uma instituição, um departamento sarado. Aí você pode utilizar esse padrão aqui. Vai dar tudo Todo certinho. mundo vai respeitar a sua Exatamente. Aí todo mundo vai respeitar a sua opinião. Exatamente. Aí vai ficar todo mundo do seu lado. Mas se tiver pessoas falsas, não está bem centralmente aqui, Ô bispo, eu acabei de falar, eu não estou me referindo a um departamento cheio de conflito, estou me referindo a um departamento sarado. Então no departamento sarado eu vou chegar assim, a festa, a blusa vai ser essa, mas eu tenho 3 opções, tá gente? Todo mundo está sabendo das 3 opções, aqui eu tenho o azul, eu gosto do azul, tenho o amarelo, eu gosto do azul, tenho o verde, mas eu gosto do azul. Aí eu estou trazendo para todo mundo aprovar, e todo mundo vai aprovar, uma cor vai vencer ali. De repente o azul pode perder, de repente o azul pode ganhar. Isso chama-se um tipo de chefia democrática, mas só funciona se o departamento estiver sarado.
Se não tiver sarado, você vai chegar com 3 cores, aí tu vai apresentar mais 3, o João vai apresentar mais 3, a irmã vai apresentar mais 3, vai ser uma confusão só. Resumindo tudo, não vai chegar em lugar nenhum. Então esse padrão tem que ser usado sim, quando o teu departamento estiver sarado. Amém? Amém. Posso continuar? Já quando o departamento é sarado, até presentear o pastor e a pastora é diferente. Todo mundo junta para dar um presente. Exatamente. E ainda tem mais uma coisa, quando o departamento é sarado, você não precisa de muita coisa, porque o Espírito já, quando você chega, o Espírito já chegou na frente. Orou, jejuou. Está todo mundo ali no mesmo pensamento, Na mesma frequência. mesma frequência. Tá? Nesse gráfico funciona assim: líder e liderados são tratados iguais. Mas lembrem que só funciona se o departamento estiver sarado. Tá? Vamos para o próximo. Autocrática ou autoritária é aquela que insiste na obediência cega, com completa subordinação à sua vontade. Ou seja, qualquer crítica ou indagação lhe parecerá insolente e perigosa. Busca uma obediência imposta por não ter capacidade de discuti-la. Em resumo, na chefia ou liderança autocrática ou autoritária, o líder fixa as diretrizes as formas de execução das tarefas e as atribuições de cada um no grupo. Gente, a liderança de Deus, o padrão de como Deus lida é o padrão, não é autocrático e nem autoritário. Tá? É teocrático, é totalmente diferente. Porém, a finalização desse padrão se enquadra muito no que diz a Bíblia. Só que, do Gênesis até os Evangelhos, nós temos um Deus que foi apresentado como algo, ou como um ser espiritual, que causa medo, que causa tremor, que causa temor. Jesus veio e nos presenteou com a paternidade. E na paternidade o filho não tem medo do pai, o filho respeita o seu pai. Na paternidade, o filho não precisa estar pedindo, ele vai e faz. Na paternidade ele abre a geladeira, na paternidade ele abre a porta do quarto, porque ele é filho. E Jesus falou, lá em João está escrito: a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, nesse padrão, se você aperfeiçoar o lado da tua criatividade, do teu intelecto, você crescer, você vai utilizar esse padrão aqui e vai dar certo aonde? Aonde você chegar e tiver um conflito, aonde tiver um problema, aí você vai precisar utilizar esse padrão aqui também. Por quê? Você vai ter que centralizar tudo para resolver o conflito e logo em seguida você descentraliza. A gente ainda vai ver mais lá na frente. Então todos os padrões precisam ser usados. Ok, Gabriel? No gráfico seguinte, nós temos o líder e temos o liderado. Manda o líder, obedece o liderado. Tá? Nesse padrão de chefia, ele só vai funcionar se você tiver no teu departamento um conflito. Aí você vai ter que chegar a impor lógica, impor autoridade, centralizar por um período de tempo e logo em seguida descentralizar. Pergunta para mim, por que, apóstolo? Por quê? Porque se tu centralizar, tu vai morrer do coração, tu vai ter hipertensão, tu vai ter um infarto, porque tu está centralizando tudo. E centralizar as coisas é problema. Porém, em algumas situações, é a solução. Tá todo mundo entendido aí? Está todo mundo entendendo? Aí, nesse caso, tem que delegar funções. Primeiro, centraliza, resolve o problema e descentraliza. Delega as funções, com certeza. Continuando. O líder liberal, gente, é aquele que se limita a fazer o que o grupo pretende. Em geral, é uma pessoa muito insegura, que tem receio de assumir a responsabilidade, não dá instrução nenhuma, cada um de seus subordinados faz o que quer, a confusão é completa. Em resumo, na chefia ou liderança liberal, as formas de execução e as tarefas de cada um são decididas exclusivamente pelo grupo, sem a participação do líder, que não interfere no curso dos acontecimentos. Aí
Aí não tem líder, não é líder. Aí a gente Aí não é líder. mas tem que aprender, né? Tem que aprender. Só que lá em Juízes diz tudo. Não tinha rei, era uma bagunça. Lembra que a gente falou no início? Um grupo sem líder é um corpo sem cabeça. Esse tipo de liderança manda todo mundo menos o líder. Esse tipo de liderança é o que faz conflito. Esse tipo de liderança é o que traz confusão na igreja. E não é normal. Esse traz confusão, não vai resolver. Esse tipo de liderança é que causa ou que cria os conflitos. No gráfico, funciona assim. Manda os liderados e obedece o líder. Desse modelo. Vocês estão indo. Resumindo, é inviável. Vocês já viram situação assim, né? Resumindo, é inviável. Manda os liderados, o líder vai dizer, eu não vou nem usar a nomenclatura pastor, o líder vai dizer, gente, vamos fazer isso, negativo. Vou dormir até meio-dia amanhã. Muito glupinho se acha de tudo. Não, negativo. Vamos fazer o seguinte, o que é que tu acha, fulano? O que é que tu acha? Ó, olha, chefe, olha, pastor, olha, líder, nós decidimos que vai ser assim. Faz o grupinho ainda. E o líder, por falta de segurança, vai dizer, então tá, vamos fazer. Só que na hora que quebra a corda, quem responde é o líder. E falando de forma espiritual, quando o líder vai cobrar do líder. Se não me der um cargo, eu saio da igreja. Eu líder. E vocês sabem o que a Bíblia fala para esse tipo de líder? Como a Bíblia chama esse tipo de líder? Pergunta comigo, como, apóstolo? Como? Condutores cegos. Condutores cegos. Porque se eu sou condutor, eu guio. Se eu sou cego, eu sou guiado. Nossa. Estou falando de administração aqui, não estou pregando. Estou falando de administração. Se eu sou um líder que uso esse padrão de liderança porque eu não quero me expor, porque eu não quero ter conflito aqui com o meu liderado, está tudo na paz, aí a Bíblia me pega. Condutores cegos, que estão conduzindo o rebanho para o abismo. E quem vai ser cobrado não será a liderança, não vai ser o subordinado, quem vai ser cobrado será o líder. Vocês estão entendendo? A fundo da igreja inteira. Então esse tipo de liderança, usem apenas no ramo do intelecto. Não vão praticar isso no teu departamento. Que além de ser antibíblico para a gente, vai te causar um problema. E muito sério. A fundo da igreja. Exatamente. Aqui nós temos um empresário, irmão João. Irmão João tem a tua empresa. Tu vai deixar os teus colaboradores ditarem regra da tua empresa? Ou os clientes. Na minha, se fizer, a primeira coisa que mandar, no mesmo dia vai embora. Tá, o João está acabando de dizer que não. Não. Agora, como é que na igreja a gente deixa? Não o caso do João. Manda O João vai buscar. pode, obedece que não tem juízo. Só que tem lugares, casas chamadas de igrejas, entre aspas, que quem manda são os liderados. Eu não digo a maioria, mas uma boa parte, né? Uma boa parte quem manda são os liderados. Esse tipo de liderança, ele é proibido, ele é antibíblico, e lembre dessa frase bíblica: quem lidera dessa forma é condutor sério. A irmã até citou os grupinhos hoje na igreja, os piores. Eles unam para tirar fulano, para colocar fulano. É o mais difícil que tem. Eu pastorei vários Para promover ou lugares. para arrebentar. Eu pastorei vários lugares no estado do Amapá e eu vi muito isso. Ó, cuidado, vai para o campo tal, cuidado, porque lá tem uma família que é acostumada a tirar pastor. Aí, meu irmão, os lugares que eu fui, eu tive que usar Lá no um Pará, estilo. eu tive uma situação dessa, que lá, Sim, deixa eu só completar para não perder aqui a fiação. Eu tive que usar o padrão de chefia autocrática. Primeiro que eu cheguei lá, a gente não quer, né? Ninguém a gente pediu outro pastor. Eu disse, sim, mas quem foi determinado para vir para cá fui eu, vai ser assim, 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 assado. Controlei o processo, descentralizei, usei outro padrão de chefia e ó, tudo na paz. Quando eu saí recebendo presente. Vocês estão entendendo? Então, ser um líder é dosar os padrões de liderança
que a minha administração se torne uma administração abençoada por Deus. E creio que essa igreja cresceu porque eu vejo que Deus veja isso. A igreja morna, a igreja fria, a igreja Quente. quente. E a morna Deus A vomita morna ainda. Deus vomita esse tipo de... Ou tem que ser frio ou tem que ser quente. Um dos dois. Então, na administração, voltando ao assunto, na administração, a gente tem que entender isso. Qual, quando e com quem eu vou usar o tipo de liderança. Já aconteceu o caso comigo, que estava tudo na paz, mas eu tinha uma pessoa, que não era ovelha, era bodinho. Então eu tive que usar um padrão de administração só para o bodinho. Ah, vocês estão rindo, né? Porque não foi vocês que pegaram o bodinho que eu peguei. De coisas. E se deixar o gordinho, deu uma nada. Aí o que eu vou fazer? A ovelha dorme diferente, a ovelha come diferente, a ovelha não reclama, diferente. O bodinho não. Tem até vídeo que o bodinho sobe em árvore. Então, para administrar o bodinho, eu tinha que ser aquele que ia derrubar o bodinho da árvore. Desce, meu filho, desce, não tem lugar para andar no chão da árvore. Desce, desce, e assim por diante. Então, são os estilos de liderança que você vai ter que usar, não tem que utilizar. Vocês estão rindo porque não foi vocês que pegaram e pegou o bodinho na costa, né? Então, gente, os estilos de liderança, principalmente na igreja, tem que ser muito bem trabalhado. É por isso que nós precisamos nos aperfeiçoar para utilizar de acordo com a necessidade, o padrão de liderança. Todo mundo entendeu? Posso continuar? Glória a Deus. Vamos lá. Carismática. Gente, essa aqui, para mim, é o melhor padrão de envolve uma administração natural, ou estudada, ou adquirida, e atua nesse tipo de chefia carismática, você não precisa de muita coisa para administrar. Você precisa só estar no departamento. Tudo vai funcionar automaticamente. Primeiro, por causa do Espírito Santo de Deus, e segundo, que por causa das tuas atitudes e das tuas ações, o grupo vai caminhar da mesma forma. Tá? Mas, lembrem que a gente dosa. Você usar esse padrão em um determinado local cheio de conflito, você vai ter problema. Mas ainda é um dos melhores padrões de administração. Tá? Amém. Vamos lá. Nesse caso, funciona assim. Líder, liderado. Eu não preciso mandar. Eu faço e eles vão fazer melhor do que eu. Porque eles querem mostrar para o líder que eles são capazes. Eles querem mostrar para o líder que o grupo, como eu ia dizendo, a equipe que eles pertencem é uma equipe boa. É uma equipe que para eles é a melhor. O número de pessoas que vão compor essa equipe, um ajuda o outro. Um se preocupa com o crescimento do outro. Tem até um vídeo na internet que a gente usa muito para ilustrar quando a gente vai falar de grupos e de equipes, que vai andando o pessoal com uma escada na costa e tem um abismo. E quando chega na frente do abismo, eles passam a escada e a pessoa que está no início da escada atravessa o abismo e continua caminhando e assim por diante, ninguém cai no abismo. Isso é o espírito de uma equipe. E esse tipo de liderança desperta na sua equipe essa vontade de crescimento natural. Jesus fez isso. Jesus ensinou isso. Jesus fazia e ensinava os seus discípulos a fazerem. O interessante é que Jesus disse: uma geração após essa vai operar mais do que essa, mais do que é a geração que nós estamos. Jesus falou isso aí. Por quê? Porque ele estava mostrando administrativamente que a ação do Espírito Santo não seria só em reis, em príncipes ou em algumas pessoas, seria coletivo. Se eu tenho uma equipe sarada, esse tipo de administração vai fluir automaticamente. E você vai continuar sendo líder respeitado, que vai determinar as situações quando precisar, porém, você não vai precisar estar impondo as coisas, porque automaticamente a tua liderança, os teus liderados vão executar por causa da tua atitude. Amém? Amém. Podemos continuar? Glória a Deus. Vamos lá. A paternalista. A paternalista é tão ruim quanto a liberal, tá? É o protetor, mas não é inspirador. Ou seja, o grupo não desenvolve a livre iniciativa. Em resumo, é um líder que se sacrifica por todos e por seus liderados, vivendo embaixo de um jugo sacrificial da paternidade administrativa
Paternidade de Deus é uma coisa, paternidade administrativa é outra coisa. Amém? Amém. Se quiser dar levantar, pode dar uma levantadinha aí para dar uma levantar o sono aí. Tá? Na administração paternalista, como funciona? Vou dar um exemplo bem claro aqui. Eu sou líder de uma igreja e a gente chega, olha, vamos precisar comprar isso, vamos precisar fazer a credencial convencional de todos os obreiros. Aí o Giovanni é meu obreiro. Você, apóstolo, eu não tenho dinheiro para minha credencial, não tem problema, eu pago a sua. Aí o João chega, eu também não tem problema, eu também pago a sua. Já estou tirando dinheiro da comida dos meus filhos, da manutenção da minha casa. Aí as duas irmãs, eu também não tem problema, eu pago a de vocês. Aí o irmão olha lá atrás, pastor, só tem a metade, não tem problema, eu cubro a outra metade. Aí terminou, o culto terminou nessa hora que eu estou dizendo que eu pago a metade. Do outro lado tem uma cantina, que um copo de suco custa R$100. Vocês vão tirar, não anda mais com dinheiro no Pix, né? Vocês vão pegar o celular e comprar um copo de suco de R$100. E eu, como líder, vou estar orientando e vou estar incentivando a igreja que eu estou pastor a ser uma igreja miserável, por causa desse padrão de administração paternalista. Isso funciona para a empresa, funciona para o lar, funciona para tudo. Com certeza. Está entendendo? Ah, não, em casa não, mexeu com meu filho. Meu filho, eu até brinco com a minha esposa, assim, não, eu vou mandar ele para longe da gente, eu quero ele homem, eu quero ele trabalhador, eu quero ele com visão, eu quero ele empresário, eu quero ele melhor do que a gente. Pode proteger demais, não. Mandei ele para cá, para Goiânia, para passar um ano aqui, sendo instruído pelo nosso apóstolo Hélio. Aí agora ele vai retornar. Só que eu recebi um outro filho. Um filho que envelheceu durante um ano, praticamente quase que 10 anos. Amém. E ficou no lugar. Exatamente. Porque eu preparei meus filhos para o mundo. Na administração paternalista, não, eu vou preparar meus filhos para mim. Aí quando meu filho precisar de dinheiro, quando eu preparo para mim, ele vai recorrer a quem? As drogas, a bandidagem, a prostituição, e etc, etc, etc. Então esse estilo de administração não é bíblico, mas tem gente que usa. Eu nunca usei. Eu sempre oriento os pastores do Amapá, os apóstolos do Amapá, a não ensinarem a igreja deles, ou a igreja que eles estão pastores, serem miseráveis. E sim, ser uma igreja abençoada. Nós tivemos na convenção agora o príncipe lá de Angola, príncipe mesmo. Ele ministrou prosperidade, e deu uma aula do que é ministrar prosperidade. Ele ministrou sobre a nossa vida, eu também posso dali. Sair da convenção, posso que eu vou prosperar também materialmente, não é só espiritualmente. Você viu o resultado? Ó, Você viu o resultado? de quem? Da administração dele? Sim. Foi quase todo mundo lá para poder abençoar. Todo E no dia anterior falou, foi ninguém. Africano. Quando ele pregou, foi todo mundo lá. Africano. E Deus trouxe ele para a convenção só para ministrar prosperidade. E uma das coisas que ele ensinou foi isso, que eu estou ministrando para vocês hoje. Só que na administração, quando o líder é um líder paternal, ele vai matar a sua liderança. Porque ele vai pegar, vai ensinar a sua liderança a ser todo tempo uma criança. E uma criança só sobrevive quando ele está sendo cuidado pelo pai e pela mãe. Jogou no mundo uma criança, ele vai morrer. Ele não vai sobreviver. Então, nosso papel como líderes é preparar homens e mulheres que vão ganhar o mundo para Jesus, que vão crescer, que vão fazer história. Eu costumo dizer que Deus não faz história de ninguém, como muita gente fala por aí, não. Deus não vai vir do céu para escrever minha história, não. Ele vai me dar condições para eu escrever a minha história. Se eu quero ser assim, então eu vou escrever a minha história. Senhor, me dá condição que eu vou chegar lá. Me dá condição que eu vou chegar lá. E se tu não me der condição, não tem problema nenhum. Eu vou lutar para chegar lá. Porque a tua história que eu vou escrever sou eu. Agora eu vou usar para ilustrar como se fosse pregador. Com uma caneta vermelha que representa o sangue de Jesus, meu irmão. Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Ele já me deu as possibilidades para eu escrever a minha história. E como administrador, eu vou escrever a minha história. E você? Amém. Como administrador. E aí? Fazendo a nossa história. Fazer a história.
fazer história com o departamento. Se eu estou administrando uma igreja, vou fazer história administrando a igreja. Se eu estou administrando uma empresa, vou fazer história administrando a empresa. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, não sou líder de... Tem família? Tem. Administra a tua família. Faça a tua história administrando a família. Ponto final. Ah, aplauda o Senhor aí. Amém? Então, lembrem de tudo isso. Esse material vai estar à disposição de vocês. A outra eu demorei, mas esse amanhã eu já mando para vocês. Tá? Vamos lá. O líder paternalista, ele é assim, ó. O líder carregando uma carroça de liderado na costa. Quem já viu o líder assim? Ei, não é líder. É entre aspas. Não, ele é líder. Entre aspas. Não existe líder entre aspas. Ele é um líder que atua como líder paternalista. Sacrificial. Esse sacrifício que se sacrifica por tudo. Então é assim. Ele pode ser líder, ele pode... Imagina isso aqui, uma carroça. Imagina aqui o líder carregando essa carroça de um bocado de gente que pode produzir muito, mas por causa desse padrão de administração paternalista, não produz nada, vai ser carga para a costa dele. A vida toda. Só ele prega, só ele ora, só ele jejuma, só ele busca, só ele vai no monte. Só ele paga a dívida do pessoal da igreja, aí credencial, aí ele paga as credenciais, se sacrifica, tira o que é na família para ajudar a igreja, para ajudar a crente. Gente, abrindo um parênteses aqui, não impõe, vou usar as palavras bíblicas do final do apóstolo Reginaldo da Amapá, não se condene naquilo que aprova. E eu costumo usar o outro texto, não impõe as mãos precipitadamente. O líder paternal mete a mão dele onde Deus está provando. Forte, hein? Aí se ferra. Forte, Se hein? ferra. Eu conheço muita gente assim. Mas se a gente for falar, Forte, hein? dá choque. Então, eu fico e me limito aonde eu administro para tentar fazer da melhor forma possível, dosando os tipos de administração, para que chegue no objetivo que é o céu, né? Nosso objetivo é a nossa salvação. Então, para isso acontecer na esfera eclesiástica, nós precisamos entender tudo isso. Amém? Amém. Está todo mundo entendendo? Beleza. Alguém quer fazer pergunta? Se ninguém faz pergunta, eu vou pensar que todo mundo está entendendo ou não entendendo nada. Depois o negócio do pastor líder, pagar carteira de imposto lá na minha igreja, ele pagou o pastor, pagou todo mundo menos a minha. Os que pagou foi tudo embora. Não prestou para nada, mas saiu. Tá, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós estamos em uma aula, estamos compartilhando algumas experiências sem citar nome, sem citar local. Então vou pedir para que não só comigo como pastor que ministra o curso, como para outros, não compartilhe experiência lá de onde você está. Aprenda aqui e aplique lá. Aí ó. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Próximo. Vamos pro outro. Vamos conseguir terminar. Vamos lá, já abri aqui a última. Todo mundo está entendendo, gente? Glória a Deus. Amém. Perfil de uma boa ou má administração. Agora que é prática. Vamos lá. Pelo dito anteriormente, uma boa administração só será possível se houver uma boa Liderança. Olha só, vou repetir de novo. Uma boa administração só será possível se houver uma boa liderança. Logo, uma administração estabilizada é formada por equipe. Porém, uma administração instabilizada é formada por Grupo. Equipe e grupo é Uma diferente. elite e grupo. finalidades diferentes. Os dois é um ajuntamento de pessoas, mas finalidades e propósitos diferentes. É o que nós vamos aprender agora aqui. Agora vocês vão aprender que grupo vai para o inferno. E equipe se consolida para o céu. Então, sendo aqui bem direto mesmo. Por quê, meu irmão? Desde o Gênesis ao Apocalipse, você vai ver só grupo se levantando. É grupo se levantando contra a vida, é grupo derrubando o reino, é grupo derrubando nações, é grupo dividindo nação, é grupo fazendo tudo. E pouco você vai se ouvir de equipe. E quando tem equipe, é batida, é humilhada, mas são elas que estão escritas. E são elas que nós estamos estudando o perfil de administração hoje. Vamos lá.
continuar. Grupo. O que é grupo? João, tem mais um pouquinho de experiência como empresário. O que tu imagina? Um grupo dividido, né? Não, conceito. Me dá um conceito com as tuas palavras. O que é um grupo? Uma formação de pessoas com objetivos diferentes. Uma salva de palmas para ele aí. Precisou de administração? Por isso. Bom, ele já disse tudo, né? Vamos correr aqui em cima, de ganhar tempo. Grupo é um conjunto de pessoas que integram, que interagem movido por um fim comum a todos. E é uma reunião de coisas, pessoas, objetos com um motivo comum. E não o de realizar tarefa ou trabalho de forma produtiva. Para Ducre, grupo é uma reunião de indivíduos que possuem unidade interna e não simplesmente um aglomerado de gente. Tá? Vamos pular aqui para a equipe para depois a gente fazer o resumo. O que é uma equipe? Significa um conjunto de pessoas. Notem que os dois é um conjunto de pessoas, tá? Um conjunto de pessoas que se aplicam a uma tarefa de trabalho juntas e de forma harmoniosa, voltadas ao mesmo objetivo. Embora as duas palavras signifiquem reunião de pessoas, o sentido é bem diferente. É fundamental para uma equipe o entrosamento de seus membros, no sentido coletivo, o gerenciamento de conflito e a execução das tarefas de cada um. No grupo, não. Na equipe, um se preocupa com o outro. Eu tenho um membro da equipe aqui que intelectualmente aqui está devendo. O restante do grupo vai sentar com esse cara. Vamos estudar, gente. Olha, pega isso aqui, dê uma lida nisso aqui, dá uma lida nisso, porque a equipe tem que funcionar. No grupo, meu irmão. Qual é? Um exemplo que eu vou dar. Olha, esse grupo vai tocar no ventilador. Bacana. Vamos fazer o seguinte: 100 metros de distância para tocar no ventilador. O grupo, na hora que eu der um sinal, 1, 2, 3, já, um vai correr na frente. Deve ser uma luta, uma disputa. Uma equipe, não. Vamos tocar no ventilador. Um pega na mão do outro, vem todo mundo junto. Todo mundo pega no ventilador juntos. Em outras palavras, a equipe sofre todo mundo junto, se alegra todo mundo junto, regozija todo mundo junto, chora todo mundo junto, adora todo mundo junto, cresce todo mundo junto. Grupo não. Grupo é cada um por si, ponto final. Ponto final. Eu estou no grupo tal, não, mas eu quero me destacar porque eu sou intelectualmente mais preparado. Esse cara aí, muito metido nessa bichana, quem vai se destacar sou eu, que eu corro mais. Vou chegar lá primeiro. É assim que o grupo pensa. A equipe não. E a minha pergunta é: você é equipe ou você é grupo? Não responda. Isso é entre você e Deus. Se você era grupo, comece agora a colocá-lo lá no esquecimento e se torne uma equipe a partir de agora. Amém. A equipe aconteceu com Moisés. Moisés estava com os braços levantados e o exército vencendo. A batalha não durou 4 horas, foram 4 dias. Meu irmão, cansou. Mas Moisés pensou. Aí os membros da equipe de Moisés levantam o braço dele. Aí o exército vencia. E seguraram o braço de Moisés, porque é uma equipe. Se fosse grupo, te lasca aí, Moisés. Foi tu que tirou a gente do Egito. Não é tu, homem de Deus? Te vira, Moisés. Por exemplo, quando estava para atravessar o Mar Vermelho, quem estava murmurando? Grupo. Moisés, tirasse do Egito para perecer aqui no Mar Vermelho, tal. Grupo. 12 espias foram mandados para a terra. Grupo chegou. Olha, lá tem um cacho de uva desse tamanho, lá realmente mana leite e mel. Só tem detalhe. Pensamento de grupo. Só tem detalhe. Lá tem gigante, eu não vou. Agora a mentalidade de equipe. Tá certo, Moisés? Lá tem mana leite e mel, lá tem gigante que só. Nós somos até como gafanhotos em tamanho perto deles. E somos também como gafanhotos, e eles são como gafanhotos em número para a gente. Mas tem detalhe, eu sou equipe. Nós vamos tomar posse da terra prometida, porque quem nos prometeu foi quem constituiu a equipe que vai morar no céu, Jesus. Amém. Pensamento de equipe é assim. Um membro de equipe, ele é
construtivo, ele não é destrutivo. O membro de grupo ele é destrutivo, ele nunca vai ser construtivo. Porque sempre ele vai puxar o pé de alguém. O membro de equipe, ele vai pegar, se sacrificar. Ele disse, meu filho, tu não dá conta, sobe na minha costa aqui. Vou dar um exemplo bem claro aqui do que aconteceu. Morreu Josué. E agora consultaram o Senhor para ver quem entrava na terra primeiro. Aí Deus falou, Judá, povo de guerra, valente, não tem quem ganhe Judá na batalha. Judá descerá primeiro. Estou falando de administração, tá? Aí Judá, administrativamente, olhou para Simeão. A tribo pequena, irmão mais novo. E administrativa, eu sou grupo, eu sou equipe. Se eu fosse grupo, eu vou deixar ele morrer lá e ele vai pronto para exterminar Simeão. Mas eu sou equipe. Vem cá, Simeão. Simeão. Meu Judá, não precisando. Simeão, eu faço parte de equipe. Vamos fazer o seguinte: sobe comigo a peleja. Nós vamos vencer. E o despojo da guerra nós vamos dividir. Quando tu fores à peleja, tu me chama, que eu vou contigo. E o que nós tivermos de despojo também será dividido. Esse é o pensamento de membros de equipe. Pode pregar, João. Já está anotando tudo aí. Pode pregar. Gente, olha só como é a visão de membro de equipe. É de ajudar o que é mais fraco. De consolidar aquilo que precisa ser consolidado. Agora, membros de grupo é destrutivo, é destruir. Ah, se tu não dá conta, fica no meio do caminho. Ah, se tu não dá conta, vai ficando para trás. Ah, se tu não dá conta, acabou. Vale uma salva de palmas para Jesus?